E aí, família, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Solta a Voz. E se você é nova por aqui a gente fala um pouquinho sobre autoconhecimento, marketing, empreendedorismo e um pouquinho daquelas frustrações do nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre salão de beleza. Não sei se você tem vontade de ter ou se já teve vontade de ter, mas eu sei que muita gente da área da beleza tem esse sonho de ter o seu próprio salão de beleza. E hoje eu trouxe uma pessoa que ela é muito especial pra mim, por quê? Porque a gente fundou o Salão Duquesa juntas, que é a Gabi Casemiro, a minha best. Bom, essa é a Gabi, vocês não conhecem ela não é muito de aparecer em câmeras, mas a gente vai falar um pouquinho desse processo, né, de ter salão de beleza, de como é empreender na área da beleza e gerenciar tudo isso. E eu acredito que a coisa mais importante aqui que a gente vai contar pra vocês é como isso tudo começou, né? Como foi a minha experiência entrando pra área da beleza, como foi a experiência dela, e nesse caminho aí, na nossa trajetória, como a gente se conheceu e hoje a gente fundou o Estúdio Duquesa, e como é pra gente, como que eu posso dizer, manter isso e escalar isso, enfim, pra ter bons resultados e ter clientes e tudo mais. Então, pode se apresentar, Gabi. Meu nome é Gabriela Casemiro, eu tenho 27 anos. Conheci a Ruth fazem uns 4 anos. 4, 5 anos. 4, 5 anos. Tô na área há uns 7, 8 anos mais ou menos. Quando conheci a Ruth eu já trabalhava há um tempo. Gente, ela é nail design. Eu sou nail designer. E antes eu era manicure. Quando eu conheci a Ruth eu era manicure. E fui fazer os meus cílios com você, né? Uhum. Fui fazer os meus cílios porque... Mas como que começou a sua vontade de fazer unha? Primeiro, assim. Tipo, como que você decidiu que, não quero mais trabalhar como CLT e quero fazer unha? Eu trabalhei no CLT 1 ano e meio, mais ou menos. Tive uma patrona muito legal. E daí, depois disso, eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais trabalhar pros outros e pensei em fazer alguma coisa pra mim. E daí veio a unha por conta da minha mãe, nem tanto a unha, mas foi mais sobrancelha, a área da beleza por conta da minha mãe, porque a minha mãe, quando era mais nova, ela não trabalhava, né, cuidava da gente, que a gente era criança, então ela começou a fazer unha e tal, esporadicamente na casa das pessoas, e eu acho que isso veio um pouquinho dela, né. Dela, você aprendeu vendo ela, mas ela que te ensinou ou tipo... Você viu ela fazendo e você tentou? Não, eu só vi ela fazendo e quando eu fui fazer curso, que daí foi depois do CLT e tal, que eu precisava de um emprego, não tava arrumando serviço. Você já tinha quantos anos? Acho que tinha 18 anos. Quando eu parei o CLT, eu não quis mais trabalhar de CLT, eu procurei um curso na área da beleza por conta dela e depois disso eu vi que eu me dava bem, tipo, foi acontecendo. Quando eu comecei a fazer, eu sabia fazer. E como que você captava cliente nessa época? Você postava... Por mais que fosse eu tirava foto no curso, porque até então eu não tinha cliente. Então eu tirava as fotos do curso, das modelos do curso. Conseguia as modelos no Facebook, na época o Facebook era muito mais, né? Uhum. E daí eu postava os meus trabalhos nos grupos do Facebook também. E foi lá que eu comecei a ter as clientes. Então usei as fotos de modelo para divulgar o meu trabalho e acabei conquistando cliente dessa forma. E eu ia na casa das pessoas, porque até então eu não tinha um lugar, né, pra eu trabalhar, então eu ia na casa das pessoas e foi assim, tipo, fui em uma, fui em duas, fui em três, e a hora que eu vi, eu tava trabalhando todos os dias e o dia todo. Você começou postando foto das modelos em grupo de Facebook? Nos grupinhos da, tipo, Feirinha do Rolo, Barganha, essas coisas, e depois eu comecei a, tipo, as pessoas me chamarem, as pessoas me chamarem e eu ia atender a domicílio. Entendi. E atendi a domicílio, eu acho que uns 2 anos. Trabalhei bastante. E quando foi o começo, assim, que você olhou e você falou assim, é disso que eu quero viver? Teve uma hora que você falou assim, cara, não quero mais voltar pro CLT, não quero mais trabalhar pros outros e eu quero viver de unha porque eu posso fazer meu horário, eu posso... Quando eu comprei minha casa. Quando você comprou sua casa. Daí você pensou... Foi. Na verdade, não é que eu pensei, eu sabia que eu queria viver daquilo, mas eu não sabia se daria certo, né? Com 18 anos eu fiz um curso bem baratinho, de R$30. E nesse curso eu aprendi a fazer sobrancelha, maquiagem e unha. Aí eu usava as fotos das modelos que eu levava pro curso, que eram umas amigas minhas, aleatórias, as fotos das modelos do curso pra divulgar no Facebook. Do Facebook, eu consegui as primeiras clientes das feirinhas do rolo, né? Uhum. Eu consegui as primeiras clientes, comecei a ir na casa das pessoas, uma pessoa foi indicando a outra. E daí isso foi fluindo. Aí eu já morava sozinha, aí depois eu mudei de casa, fui pra uma outra casa no centro. Foi onde eu comecei a fazer faculdade e eu tinha uma sala que era onde eu conseguia atender as minhas clientes. E lá nessa sala... Você fez faculdade de quê? Serviço social. Serviço social? Nossa, que nada a ver.
Ai, Nossa, foi a coisa mais mano. aleatória Eu da achei que minha vida. Na minha cabeça eu achei que, tipo, você tinha feito faculdade de psicologia. Nossa, eu não sei por quê. Por quê? Acho que a gente fala muito de psicóloga, daí eu achei que você tinha feito faculdade de psicologia. Fala, mas não arrumou um psicólogo até agora, né? É, sim, com certeza, né? Corta, abafa o caso. Então, Mas, então você fez 1 ano e meio de serviço social. serviço social à distância, Malema fiz, né? Eu lembro dessa mas eu época. não- Eu acho que eu te conheci quando você tava quase trancando. Eu acho que foi mesmo. E daí, beleza, daí eu fiz o curso e a faculdade e... Nossa, nada a ver. Quando você comprou a sua casa, você só trabalhava com unha. Só trabalhava com unha. Sempre só trabalhei com unha. Desde a minha primeira vez que eu morei sozinha, eu só trabalhava com unha. Uhum. Mas quando você comprou a sua casa e você se mudou pra lá, você tinha uma média de quantas clientes, assim? Quando eu comprei a minha casa, eu já tinha uma agenda fechada. Já tinha uma agenda fechada. Eu atendia E tudo atendendo a domicílio, elas atendiam na sua antiga casa que você alugava? Então, eu atendia a domicílio, daí eu fui pra uma casa do centro. Nessa casa do centro, eu tinha sala pra atender. Então, eu avisei todo mundo que eu não ia mais conseguir atender a domicílio, né? Porque eu não tinha condução, às vezes eu ia até a pé. Então, não dava mais e eu tava morando no centro pra mim conseguir atingir o público dos dois lados da cidade. Então, as pessoas começaram a vir, a fazer comigo lá e tal. Aí, entrou a pandemia. Começou a pandemia, daí as clientes... Eu fazia unha, fazia sobrancelha e fazia maquiagem, na época. E daí, quando começou a pandemia, eu tive que optar por uma opção só. Porque a sobrancelha não dava, por conta do contato próximo. E a maquiagem ninguém fazia, porque ninguém saía. Então, a única coisa que sobrou era a unha. Então, você focou na unha. Aí, eu foquei na unha naquele momento, porque eu precisava pagar aluguel. Viver. E daí eu já morava sozinha e tal. Então, aí foi a época que eu fiz faculdade. Essa época entrou a faculdade. E não tinha dinheiro nem pra pagar aluguel, mas a faculdade eu tava fazendo. Sabia que tava fazendo. E daí depois eu comprei minha casa. Comprei minha casa na pandemia. Né? No final da pandemia. É bom que você parou na pandemia, na sua história, porque agora vai vir a minha história. E a minha história começou na pandemia, né? Eu comecei a fazer foi quando eu conheci você. Eu comecei a fazer cílios no final da pandemia. Pra vocês que não sabem, tem muita gente, né? Muita gente que já me conhece, mas tem muita gente que ainda não conhece a minha história. Mas eu comecei a fazer cílios no final da pandemia. Mas eu nunca quis trabalhar na área da beleza. Eu deixo isso muito explícito, porque realmente eu nunca quis trabalhar na área da beleza. Eu sempre gostei de trabalhar como CLT, trabalhar pros outros, porque era meio que a criação que eu tive e a cabeça que eu tinha naquele momento. Fiz estágio no fórum, depois eu trabalhei no supermercado. Depois que eu trabalhei no supermercado, eu entrei trabalhar numa indústria. E quando eu entrei na indústria, que eu tava ali nos 18 anos, eu sabia que eu queria continuar na indústria, porque lá você ganhava almoço, você ganhava Unimed, você tinha, tipo, acesso a refeições e tudo mais. Então, isso, pra uma pessoa que trabalhava no mercado e quase não tinha tempo, era um a mais, né? Então, muitas das pessoas queriam trabalhar em indústria porque isso era muito mais vantajoso, porque tinha mais benefícios. Então, quando eu comecei a trabalhar na indústria, trabalhei na 3M, que é uma indústria aí onde você vê máscaras descartáveis e tudo mais, e eu fiquei ali praticamente 4 anos da minha vida, porque eu entrei como jovem aprendiz e depois eu trabalhei ali na linha de produção. E quando eu trabalhei na linha de produção, eu queria muito ser efetivada, era o meu sonho master, porque eu ganhava R$1.600 e pra mim R$1.600 era muita coisa e eu ficava, mano, é isso que eu quero pra minha vida. E quando acabou o final da pandemia, nunca vou esquecer que tava acabando a pandemia, e o contrato ele veio por conta das máscaras descartáveis que a gente fazia pra pandemia. O contrato era de 6 meses ou 9 meses, algo assim, se eu não me engano. E quando acabou esse contrato, eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei muito triste, porque eu não queria sair da indústria. E quando eu saí da indústria, eu fiquei, arrasada, decepcionada, e continuei entregando currículo, e como tava na pandemia, era só currículo online. Até que eu comecei a trabalhar na Chemical, que era uma empresa também, uma indústria onde fazia produtos de beleza ali. E quando eu entrei ali, eu não me adaptei, eu não gostei do ambiente e tudo mais. Eu me frustrei, porque eu achei que ia ser uma empresa igual a outra e não foi. E foi aí que eu fiquei em período de teste. E quando eles quiseram, me efetivar para ficar mais tempo, eu quis sair, porque eu não me via naquilo, aquilo não estava me fazendo bem. Eu não tinha tempo pra nada. E foi aí que me incomodou, a disponibilidade de tempo. Nesse trabalho, eu entrava às 2 da tarde e saía às 10 da noite. Então, eu não via o dia, não sei a brisa que eu tinha, mas eu gostava mais de trabalhar de manhã, como era na outra empresa. Na outra empresa, eu entrava 4 horas da manhã e saía 2 horas da tarde. Pra mim, era muito mais vantajoso, meio que eu conseguia ter dia, viver o dia, enfim. Só sei que aconteceu isso e eu não quis mais viver assim. E eu saí desse emprego, eu não quis continuar o contrato. E depois que eu saí disso, eu fui morar em Sorocaba. Fiquei morando lá 4 meses em Sorocaba. E eu trabalhei numa imobiliária. Gente, eu odiava trabalhar nessa imobiliária. Meu Deus, o atendimento ao público é muito difícil.
Mano, eu odiava trabalhar nessa imobiliária e foi algo ali onde me travou muito, onde eu chorei muito, eu sofri nesse tempo aí que eu fiquei trabalhando nessa imobiliária por 4 meses. E depois que eu saí dessa imobiliária, eu voltei pra Itapetininga, que é o interior, é a cidade onde a gente mora. E quando eu cheguei aqui, eu achei que minha vida tinha acabado. Eu voltei a estaca zero, tudo de novo, porque eu voltei a morar com os meus pais. Foi frustrante demais pra mim. E quando eu voltei a morar com eles, eu não sabia mais o que eu queria fazer da minha vida. Eu mandava currículo, ninguém me chamava, nenhuma empresa me queria. E tava bem no finalzinho da pandemia. E eu, frustrada, sem dinheiro, sem nada pra me manter, enfim. Foi aí que eu pensei, cara, eu vou começar a fazer um bico. E quando eu pensei em começar a fazer um bico, eu pensei, vou fazer uma unha, vou fazer uma sobrancelha, vou fazer alguma coisa aí, Nossa, porque eu sei que dá dinheiro. Você já pensou em fazer unha? Já, mas Meu tipo, Deus. o meu é porque, tipo assim, cílios ainda não era, no meu ponto de vista, não era algo muito uau. Eu tinha esquecido de cílios. Eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa que dê dinheiro rápido pra mim conseguir manter o básico da minha vida. Então eu pensei em sobrancelha, unha e depilação que fazia na época. Só que eu falei assim, unha eu não sei tirar uma cutícula, não vou saber fazer. Então, sobrancelha. Só que eu não queria fazer sobrancelha porque todo mundo já fazia sobrancelha. E eu comecei a pesquisar na internet e comecei a ver cílios. Porque tinha uma coisa na minha cabeça que eu pensava, cara, eu quero transformar a pessoa. E o olhar, ele transforma. Então, a pessoa não tem nada e do nada ela tem um monte de pelo no olho dela. Então, isso pra mim era uma transformação. Muda, né, o olhar. E quando eu vi a extensão de cílios, eu falei, cara, acho que eu vou fazer isso. Deve ser fácil, só jogar uns pelinhos por cima. Eu lembro até hoje que eu falei isso. E eu vou começar assim. E quando eu fiz o meu primeiro curso, eu lembro que eu não tinha dinheiro pra pagar esse curso, foi um dinheiro emprestado. Quando eu fiz esse curso, eu me frustrei mais ainda, porque eu cheguei lá achando que era uma coisa, saí de lá não sabendo nem pegar numa pinça, então eu me frustrei mais ainda. E eu falei, cara, eu não consigo fazer um cílio, não consigo fazer nada da minha vida. Voltei mais frustrada, já tinha dado uma semana depois do curso, e eu ali estagnada, não sabendo o que eu ia fazer da minha vida. E eu pensei, cara, eu vou ter que começar a fazer cílios pra pagar essa dívida. E também, já que eu fiz o curso, né, tinha pagado 1.500 na época, que pra mim não tinha nem condição de pagar isso. Então eu pensei, cara, é isso, eu vou ter que colocar a cara a tapa pra pagar essas contas e vamos ver como vai ser. Comecei a treinar no meu quarto, né, eu morava com os meus pais, então no meu quarto eu comecei a fazer meus primeiros atendimentos. Então eu fiz muita modelo, fiquei muito tempo de maca até conseguir desenvolver. E depois que eu consegui ali fazer bastante modelo, apostar, comecei a ficar cada vez melhor e fui me desenvolvendo ali na técnica. Mas era algo assim muito difícil no começo e eu tinha muita vergonha de atender na casa dos meus pais. Eu acho que isso é uma coisa que eu lembro até hoje que me incomodava por ser uma casa simples. Eu tinha muita vergonha disso e eu pensava, ninguém vai querer vir fazer cílios aqui comigo, porque... Entendeu? Eu tinha que passar pela cozinha, às vezes minha mãe tava fazendo comida e eu não me sentia confortável. Era meio que, tipo, invadia um espaço, porque passava pela casa inteira até chegar no meu quarto, que era lá no final. Então, isso me incomodava muito. Mas eu comecei atendendo lá e eu fui desenrolando até que eu fiquei boa. E quando eu comecei, eu percebi que eu comecei a ficar boa, eu comecei a fazer mais curso. Nessa que eu comecei a fazer mais curso, eu sempre postava. Então, se tem uma coisa que eu sempre fiz desde o começo, quando eu comecei a fazer cílios, foi postar. Independente se o meu resultado era bom ou não. Então, eu sempre fazia promoção, eu sempre postava de forma mesmo que atraísse alguém. Então eu sempre colocava hashtag, eu sempre postava em feirinha de Facebook também, porque eu tentava todas as formas de captar cliente. Então eu já levei muito bolo, você já levou bolo? Ou então, não chegar tem na porta da casa da cliente e a cliente te dá, Nossa, me dá o pior que você ia ter lá. Me dá um bolo. Aconteceu. Você já chegou de ir e a pessoa não tá na casa? Sim. E quando ia e a pessoa tava na casa e ela falava assim, só um pouquinho, eu vou lavar uma louça ali, a gente já começa. Você tinha que ficar esperando. Juro. Nossa. Mas também tem o seu lado bom, né? Conheci muita gente. Tinha pessoas que era muito legal, tipo, esperava a gente já com o café da tarde. Era bem gostoso. As minhas experiências foram boas também, não vou falar que foi ruim. Era mais o fato da pessoa nunca vir. Mas você nunca atendeu a domicílio, né? Eu já atendi, mas eu só atendi uma única pessoa a domicílio. Depois ninguém quis fazer a domicílio mais, não sei. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas sempre quiseram ir na minha casa fazer, porque eu cobrava taxa pra ir até lá, então elas preferiam ir até minha casa. Mas depois disso, eu fui pra atender na casa da Tamara, que é uma amiga nossa, que ela faz sobrancelha. E quando eu comecei a atender lá, a gente postava, ela já fazia sobrancelha, já era tudo desenrolado. Só que a Gabi me conheceu quando eu atendia no meu quarto ainda, né? Foi. Acho que foi. Foi quando eu atendia no meu quarto. Ela veio fazer cílios comigo. R$70. Eu cobrava R$70. E você foi fazer cílios comigo. Foi. E qual foi a sua experiência? O que você achou dos meus cílios? Mano, mas você não fazia ruim, não. Eu sabia aplicar bem já, né? Nos cílios não aqui, foi de boa, né? Foi super de boa. Daí ela foi me levando na lábia até eu fazer unha com ela. Mentira, você nem gostava de mim. Eu não gostava dela, é verdade, não conta isso. Mas é verdade, gente, não gostava muito dela na época.
Mas ela veio fazer Não, você cílios. falou que você tinha vontade de fazer unha comigo há bastante tempo. Mas já tive não tinha vontade. feito. Sim. E daí eu falei, então óbvios. vamos fazer, então. Daí, Os motivos nessa não tinha conversa mais. aí, a gente começou a trocar serviço, então eu fazia cílios nela, eu ia fazer unha lá, só que acabou se transformando numa amizade, porque eu lembro que muitas das vezes que eu ia na sua casa fazer unha, a gente sempre comia alguma coisa, ficava conversando. Sempre eu à sempre era a noite. última, Sempre à à noite. A Gabi tinha dessas com as clientes dela, né? Tinha. Era gostoso tomar uma Porque cerveja. você sempre- Tomar um vinho. Era Com a gostoso. última cliente do dia, ela sempre tomava uma Nessa época cerveja. eu já tava na minha casa, por isso que eu conseguia fazer isso, né? E ela já atendia na casa dela, então, tipo, ela meio que fazia um happy hour, assim, no final do dia, com a última cliente, que era sempre a que ela mais gostava, porque eu percebo. Daí sempre comprava alguma coisinha pra comer ali, e ficavam conversando e fazendo a unha. Depois, quando a gente começou a trabalhar juntas, demorou. Ela demorou, gente. Demorei. A gente, tipo, se conheceu naquela época, mas ela não queria sair da casa dela. Na Ela verdade, queria parar de não. atender. Na época da minha casa, você tava com a Tamara. E daí você falou, vou pegar um estúdio maior No centro. no lá. centro. Tipo, bem Vamos louca, também, né? Bem Vamos louca, embora. foda-se. E daí você falou pra mim, vamos. Daí eu falei, não vou, mano. Era tendo que ir caro. na minha casa, Era caro. tal. Na minha casa era tranquilo, né? Não tinha nenhum gasto, né? Daí eu não fui. E E eu fui. Eu fui bem louca. bem louca. Fui. Mesmo. Eu tinha cliente, Mas- eu tinha medo de ir, cara. Eu não me entendia. E eu tinha menos cliente que ela e quis ir. É incrível. Foi. Daí eu tava com o salão lá no estúdio no centro. Daí passou um tempo. Depois a Tamara, ela saiu do estúdio. E Não, quando mas ela quando a Tamara saiu, eu já tava no estúdio. Você já tava? Já. Você foi pro estúdio, você ficou, acho que uns 10 meses no estúdio. Aí eu fui pro estúdio. Daí a Tamara ficou mais um tempo lá no estúdio com a gente, que era bem legal, inclusive. E daí depois ela saiu, acho que depois de uns 2 meses. Foi bem no final do ano, que se eu não me engano, foi no final do ano que ela saiu. E daí ficou só nós duas. A gente nem tinha noção de que nós ia dar conta daquilo lá, né? Mas a gente ficou. E era um lugar gostoso, eu gostava muito de atender Era lá. mesmo. Era muito gostosinho, era bem no centro da cidade. Então eu gostava da rua, a rua era uma rua agitada, mas também era uma rua muito gostosa. E a gente ficou ali por quanto tempo? Acho que 2 anos, né? Se você tá falando, acreditem no que ela tá falando, porque eu não Pois é. lembro. E a gente ficou ali, entre trancos e barrancos, entre clientes e não clientes, entre dias muito bons e dias muito ruins. E uma das coisas que eu sempre falo pra Gabi, ainda bem que a gente sempre teve uma boa comunicação. Então, a gente sempre se respeitou muito, a gente sempre conversava muito, a gente sempre se ajudava no que podia. Muitas das vezes dela puxar minha orelha, principalmente, e vice-versa. Sim. A gente conseguiu construir isso, né? Essa comunicação, essas vivências, enfim. Estratégia de trazer cliente. Eu lembro que a gente fazia até de meses, assim. Vou contar uma história pra eles, muito legal. Que na frente do salão tinha uma escola de inglês. E eles sempre verdade. faziam decoração todos os meses. E a gente fazia Uma mini decoração. uma mini decoração, mas tipo, como que eu posso dizer? Uma campanha todo mês por causa da escola da frente. Então, se era Halloween, a gente descobria porque a gente olhava a escola fazia decoração. Daí a gente falava, Gabriela, a gente tem que fazer isso, porque lá na escola já é Halloween, já vamos começar a movimentar, fazer campanha. E a decoração pra deles divulgar. era boa. Era muito boa. E a né? decoração deles eram as melhores, Era dava um muito pau bom. na gente, juro por Deus. Mas a gente tentava fazer campanha, sempre dar desconto, enfim, tentar atrair, a gente fazia vários tipos de cafés pra ter mesmo essa experiência do cliente, então a gente tinha muito isso, né? A gente não sabia nem o que tava fazendo, mas a gente fazia. Então, podemos dizer que foi na raça, assim. Foi na A raça. gente foi construindo a nossa clientela e atraindo clientes através do nosso trabalho, vendo na internet, pesquisando, e a gente sabia que o ponto principal para atrair mais cliente era a internet. Não tinha como não postar uma unha, Sim. não postar um trabalho nosso pra atrair cliente, a não ser a internet. Aí aquele bagulho do Google também, mano, de colocar o salão lá no Google ajudou muito. Localização. A localização e tudo mais. É uma boa mesmo. Então foi uma das coisas que ajudou muito. Eu separei algumas perguntas aqui pra gente ir fazendo, né? Pra gente desenrolar essa conversa pra vocês entenderem um pouco mais como é. E agora, qual foi o estalo que fez a gente abrir o estúdio do Kesa? Bom, a gente quis se juntar. A gente se dava muito bem como amigas e a gente quis se juntar. E a gente ficou já 2 anos lá, juntas. Então o estúdio do Kesa já pequeno, nasceu né? ali, só que não tinha o nome do estúdio ainda. Não. Mas já E tinha. tava ficando pequeno, né? Tava ficando pequeno, porque a gente queria trazer mais colaboradoras. E pra gente ter mais gente, a gente precisava de um lugar maior. Eu lembro que na época era Estúdio Eclate, lembra? Era. Que a gente nunca teve o nome. Quem será, né? Quem Nossa. será que arrumou esse nome? Gente, os nomes, gente. É eu que arrumo esses nomes, mas eu não sei porquê também. Mas a gente ficou muito tempo batendo nessa tecla, até que nasceu o Estúdio do Kesa, mas o Estúdio do Kesa já nasceu muito antes disso, desde quando a gente se juntou mesmo. Agora, a gente se mudou pra esse estúdio aqui, que é tipo uma mansão.
onde tem vários cômodos, e a gente fez de salão mesmo, de atendimento, sala de atendimento para as meninas. Então, já vai fazer quanto tempo que a gente tá aqui? Vai fazer 1 ano já. Vai fazer agora em setembro. Em agosto, setembro, faz 1 ano. Em setembro vai fazer 1 ano que a gente pegou esse espaço novo. É meio que uma realização de um sonho. Eu acredito que pra toda menina que trabalha na área da beleza, todas, sem exceção, quer ter o seu salão de beleza. Já cresce com esse sentimento de ter um salão de beleza. Então, a gente ter o salão hoje é um sonho realizado pra gente. Porque a gente veio do pouco e a gente cresceu juntas nisso. Então, é muito gratificante, assim. Ver tudo isso, né? Ver tudo isso. O que você acha que foi a maior dificuldade, assim? Lá do estúdio? Ao todo? Ter essa instabilidade. O medo, né? Não foi nem dificuldade, foi o medo de enfrentar toda aquela situação. Porque daí, do nada, a Tamara saiu, a gente começou a pagar mais. E a gente ficou meio, meu Deus, e agora? Precisamos atrair clientes. Mas a gente sempre olhou pra situação não com um olhar de ai meu Deus, eu não vou ter cliente. A gente sempre pensava em alguma estratégia pra atrair mais clientes. Então, a gente sempre fazia modelo, fazia vídeo, fazia foto, trazia algo pra atrair, pra sempre atrair cliente. Então, por mais que a cliente não viesse no outro mês, a gente fazia alguma campanha pra atrair novas clientes. Sim, foi isso mesmo. Eu vejo isso num todo, assim. A gente nunca teve muita dificuldade de ficar sem cliente. Acho que só teve uma situação só, que foi uma época que eu não tava conseguindo ter clientes, lembra? Mas foi a fase que você me xingou. Você não tava na vibe, né? Nem de ter clientes. Ela não tava na vibe de atender nem de ter clientes. Foi, tipo, um pouquinho em sequência de quando a gente ficou sozinha no estúdio. Então, eu fiquei meio assustada. Eu falei, calma aí. A Tamara assim? Saiu. Você vai atender sim, que a gente tem aluguel pra pagar. A gente precisa pagar o aluguel. Despesas. E a Ruth parou de atender. E eu comecei a ficar nervosa e falei pra ela, mano, senta aqui que agora eu vou conversar com você. E você para com essa patifaria, você tem que trabalhar. Sim, e logo depois eu quebrei a mão. Mas você tinha acabado de ir embora pra sua casa? Você estava morando sozinha nessa época? Você tinha acabado de ir embora pra sua casa sozinha. E daí você meio que se perdeu na administração. Assim, gente, eu esqueci. Depois do estúdio, eu aluguei um apartamento que eu queria muito morar sozinha, né? Porque não queria ficar dependendo dos meus pais e queria ter a minha vida ali. Sim. Então, nesse meio tempo, eu tinha que lidar com o aluguel do estúdio, o aluguel da casa, e uma moto, que eu decidi comprar uma moto do nada. E comer, né? E comer. E eu queria comer fora de casa, porque em casa eu quase nunca comia. Nunca comia. Nossa, eu comia mais na rua, salgado, uma marmita, ou ia comer na minha mãe. Não, você comia bastante na sua mãe, porque você tava fitness naquela época. Entendeu? E ainda queria ser fitness, pagar uma academia, entendeu? E fazer isso tudo sozinha é difícil, gente. Então foi uma fase difícil ali. Você sentiu algum momento de dificuldade ali? Uma fase que você pegou e falou, cara, esse mês eu preciso fazer alguma coisa porque eu tô cheia de conta. Eu dei curso, um monte. Ah, é verdade. Eu precisei. Você começou a dar curso, ela começou a dar curso nessa época. Eu precisei. Daí eu falei, meu Deus, vou ter que dar curso. Comecei a dar curso, gostava de dar curso. E uma coisa que eu percebi, eu sempre fui muito louquinha. Então, por mais que a gente tava lá, eu falava pra Gabi, não, a gente tem que pegar uma casa maior pra gente colocar mais gente, piriri, parará. E a Gabi sempre, calma. Mano, a Gabi era sempre assim, calma, que não sei o que, calma, né, já vai, procura e tal, tal. Até que chegou num tempo que você era já tava a hora certa. Era a hora certa. Você já tava, não, pode ir. Que na verdade você sonhava, ia, e eu pisava, ficava no chão ali. Ficava segurando. A hora que eu via que dava pra soltar, daí você vai agora, mas calma, volta. Daí na época também que a gente foi procurar outra casa, já tinha mais pessoas trabalhando com a gente e o espaço já tava ficando pequeno, né? Então a gente precisava mesmo ampliar, de um lugar maior pra poder ter espaço pra todo mundo. Pra todo mundo. É um ambiente legal. E um ambiente gostoso, onde os clientes pudessem se sentir confortável, querendo ou não. Lá era num sobrado, então... Tinha escada. Aí, sala fechada eram 2 só, que era a minha e a sua. E a frente, que era uma recepção, só que acabou virando um atendimento. E ficou ruim, né? Ficou uma galera na frente, né? Então... acabou não ficando legal, por isso que a gente quis optar. Só que quando eu tava na busca de procurar uma casa pra alugar, né, que eu queria pegar tipo uma mansão assim, eu tava vendo algumas, mas naquele modelo eu via e não... Mas nada chamou atenção. Mas nada foi. Até que a minha cliente, que é a dona dessa casa, ela sempre falou da casa dela enquanto eu atendia ela. E eu nunca vou esquecer, mano, que ela sempre falava e eu nunca dava bola. Nossa, nunca dava bola, nunca dava moral e tal. Na verdade, você não deu bola até você ir ver a casa, né? Porque eu nunca fui ver, porque ela sempre chamava, eu nunca fui. Daí a Gabi atendeu ela. Não foi. Você falou pra mim um dia, ai, minha cliente tá falando sobre a casa e tal, vai lá dar uma olhada, você tava viajando. Aí eu vim ver a casa. A hora que eu olhei a casa era cor-de-rosa. Falei, meu Deus, não é possível, que é um sinal. E daí eu vi a casa legal, mas a casa tava escura, assim, não tinha muita ideia. Eu falei, amiga, eu gostei da casa. Vai ver a casa. Vai ver a casa, mas eu gostei, vamos ver quanto vai ficar essa brincadeira.
E depois que ela falou isso, que ela gostou da casa, daí eu fiquei curiosa, daí eu vim ver, eu falei, nossa, da hora de fazer assim, assim, assado, tal. E daí a gente decidiu pegar o salão em setembro do ano passado, e a gente tá nele até hoje, só que a gente já tá quase finalizando já as reformas, né? Sim. Deixando bem bonito e tudo mais. Então, foi um processo, assim, gostoso, assim. A gente olhando assim no todo, foi muito difícil, foi uma época muito difícil também, ao mesmo tempo que a gente fazia muito dinheiro, mas também era muito instável isso, porque era um mês bom e às vezes um mês ruim, e a gente tinha que sempre, é igual que eu falo, a gente sempre deu um jeito da gente sempre passar por cima disso. Então a gente sempre inventava uma campanha, um mês, festa junina e tudo mais, pra tentar atrair cliente de uma certa forma, pra gente sempre ter esse controle e nunca ficar sem cliente. Até foi por causa de atrair cliente mesmo que você começou, né? Uhum. Fazendo vídeo pra atrair cliente. E quando eu quebrei a mão? Você sentiu que, cara, ela não vai voltar mais a atender, ela vai ficar esse tempo sem atender, e agora? Quando você quebrou a mão, eu tava com você? Eu trabalhava na minha casa ainda. Foi bem antes. Foi bem antes? Foi bem antes. Eu achei que foi depois. Será? Foi bem antes, eu acho. Ai, não, você não tava. Eu lembrei agora, porque, ó. Você não tava com a Tamara ainda, porque... Você ficou um tempão sem atender. Que louca, nossa, agora que eu lembrei. Porque, ó, quando eu quebrei a mão, eu tinha acabado de pegar o salão, foi uns 2 meses depois. Do salão do centro. Do salão do centro, e ainda não tava decorado, minha sala não era rosa ainda. E eu ainda não tava lá também. Teve essa fase ainda que eu quebrei a mão, gente, fiquei sem atender. Você ficou quase 3 fiquei meses? doida. 2, 3 meses sem atender. Minha conta virou uma bola de neve. E depois disso, meu nome foi pro Serasa. Depois que o meu nome foi pro Serasa, eu quis começar a gravar vídeo. Então, tenho que agradecer a isso, entendeu? Por isso que eu falo, através de um problema, lá, depois você entende por que isso aconteceu. Porque depois que eu me embolei em dívida, eu comecei a gravar vídeo, porque já não tava mais dando certo mesmo, já tava ali um bagulho já desandando. Gastei o resto do meu cartão de crédito decorando a sala. Foi lembra? Mesmo. Eu lembro que eu contei pra você. Aquela luminária. Comprei a luminária meia-lua. É meia-lua. Que era... E eu falei assim, é isso, já que eu vou ficar na merda, eu vou ficar na merda com gosto, mas eu vou ter a sala que eu sempre quis pra atrair cliente, eu duvido que agora não vai vir cliente. Daí depois disso, eu comecei a filmar a minha sala e o atendimento, e foi na intenção de atrair mais cliente, porque como eu tinha voltado com a minha mão quebrada, inclusive eu tenho uma cicatriz, eu tinha que atrair cliente de novo, porque as minhas clientelas, elas foram um pouco com cada pessoa. E quando eu voltei, quis voltar o mais rápido possível pra mim voltar a atender e atrair cliente de novo. Foi aí que você não tinha cliente? Foi quando você voltou que você começou a não ter muita cliente? Porque você parou e as pessoas foram fazendo com outras pessoas e ficaram. Foi um momento crítico aí, um momento muito desesperador. Mas deu tudo certo. Acho que esse foi um dos momentos, assim, que eu menos gostei, né? Não tem como gostar, mas foi um dos momentos, assim, mais tensos que eu passei. E depois era só mesmo com a falta de cliente, quando não vinha, desmarcava, falava que ia vir outro mês, enfim. Mas era razoável, a gente sempre conseguiu pagar nossas contas. Por mais que a gente chorasse na verdade, dia... ele tava acostumado com aquele boom de cliente, né? Aí do nada... esvazia. Aí diminui. Assusta, né? Você conta com aquilo. Por mais que não seja certo, você conta com aquilo. Outra coisa também que eu sei que vocês vão querer saber é em relação à questão financeira. Naquela época ali, eu não tinha, tipo... Excel de fazer os negócios. Não, filha, era tudo na raça. Acabou o produto, juntar dinheiro pra comprar produto X. Você fazia planilha? Eu acho que você já tinha, era mais como... Não igual eu faço hoje, né? Mas fazia, eu era organizada. Por isso que eu tinha o pé no chão, né? Por isso que eu te segurava. Eu já não tinha, entendeu? Por isso que eu acho que... Porque era tipo, chegou o cliente, guardar dinheiro pra pagar aluguel, comprar material, ver o que não tá faltando, o que sobrar, comprar alguns mimos pra deixar no estúdio, pra fazer campanha, e o resto nós gastava, que nós também é filha de Deus. Mas foi meio que isso o nosso processo, assim, até chegar aqui hoje. Então, quando a gente fala de passar dificuldade e tal, é claro, naquele momento, ali, naquela situação, naquele mês, a gente passa, a gente sofre, a gente fica desesperada, mas a gente sempre pensava numa solução pra resolver aquilo. Na verdade, a gente nunca pensou em parar. E tipo, parar, meu Deus, Não, a gente só procurava a solução, fazia o que dava pra fazer do jeito, né? Do nosso jeito. Da forma que tinha. E foi dando certo. Tinha mês que era mais complicado, tinha mês que era mais fácil, mas sempre deu certo. Acho que não era uma opção desistir, a gente precisava daquilo, né? Tipo, a gente não queria voltar. Na verdade, nem passava pela nossa cabeça voltar a trabalhar pra outra pessoa, porque a gente sabia que a gente conseguia fazer muito mais dinheiro trabalhando pra gente, passando o nosso perreco. Achar o erro, né? Só precisava achar o erro, estruturar e formas de atrair novos clientes, que era através de campanhas, como eu já disse pra vocês, através de
vou fazer algo novo, sempre pesquisar na internet. A internet, querendo ou não, aí foi um ótimo aliado pra gente, porque tudo que a gente, não sei o que eu vou fazer aqui agora, a gente sempre pesquisava na internet. A internet sempre foi uma fonte onde a gente sempre via os outros salões que eles faziam, que eles davam, e a gente tentava aplicar na nossa realidade aquilo. Sim, então sempre teve muito isso, né? Essa coerência, essa razão de tipo, vou fazer o que eu posso fazer de melhor dentro das condições que a gente tem hoje pra melhorar. Então, a gente ter esse salão hoje e ainda falta chegar do jeito que a gente quer, que é ter o bar e terminar a reforma do fundo, mas já tá 80%. Sim. 80%, já tá lindo, arrumado. Já tá uma delícia. Então, depois disso, eu comecei a viralizar meus vídeos, como vocês viram. Lá, ainda, né? Lá no outro salão. Postando muito. Então, depois disso, eu lancei meu curso online e tudo mais. Então, foi tudo fluindo e minha vida virou uma loucura. E eu continuei postando vídeo. Então foi algo que eu não imaginava ter alcançado ali. E depois de todo esse tempo, em setembro, a gente pegou essa casa, como eu falei pra vocês. Nesse 1 ano, posso ser bem sincera com vocês que agora que a gente tá estruturando mais os agendamentos, tendo mais entrega no perfil. Organização. Né? Sim. Porque quando a gente chegou aqui, a casa tava inteira, a casa ficou fechada, ficou todo mundo pro fundo. E não tinha como ter uma organização. Tinha uma organização entre a gente ali pra trabalhar e tal, e caber, né, um espaço pra todo mundo. Mas não tinha uma organização, não tinha um controle de agendamento, não tinha nada. Porque eu também tava nessa situação, você e eu tava nessa situação aprendendo, né, como que a gente ia lidar com tudo aquilo. E daí, diante das dificuldades, a gente tentava se virar, foi aprendendo ali, né? Foi aprendendo. E graças a Deus, agora, nesse momento, que já vai dar 1 ano, a gente estão se encaixando. Estão se encaixando mais. Então, desde o momento que a gente pegou a casa, até terminar a reforma, até o estúdio todo tá funcionando aqui embaixo, porque até então, a única coisa que só tava, já tinha feito a reforma era a minha sala, porque eu precisava gravar. Sim. Então, tipo assim, essa casa ela é bem grande, então lá no fundo tava todo mundo lá no fundo, porque aqui embaixo tava tudo reformando. Sim. E a primeira reforma que foi feita foi na minha sala, porque eu precisava gravar. Teve um tempo aí, agora que tá quase aí próximo de 1 ano, a gente tá estruturando, a gente tem novas colaboradoras. Sim. E a gente tá movimentando o perfil pra ter essa entrega e atrair clientes pro estúdio. Então o nosso foco agora tá sendo total no perfil mesmo do estúdio, porque já tá com cara de estúdio, já tá bonito, já tá aconchegante. Sim, já tá organizado, já temos, né, agendamento, estrutura tudo. Pra ter, tipo, essa ordem pra começar a girar o salão e começar a ter lucro, né? Ter lucro, de fato, vai ainda demorar um pouco, porque a gente teve muito investimento. Exatamente. Mas a gente já tá no caminho de captação mesmo de cliente, né? O nosso perfil no Instagram já tá sendo mais movimentado, tá sendo postado mais vídeos, tudo mais, trazendo uma estética aesthetic e única, assim, pro perfil, pra atrair cliente, mas já tá numa movimentação muito boa, já tá tendo um retorno muito legal. Graças a Deus. Eu acredito que o momento, a gente olhou pra aquela coisa e pensou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo, assim, no momento. Foi quando pegou essa casa, né? Foi quando a gente pegou essa casa, que foi tipo... porque no outro estúdio você já tava lá. Já tiveram medo, dificuldade em se posicionar, como venceram o medo de cobrar e se mostrar e se impor? Eu acredito que nunca foi um medo. Era uma obrigação. Meu Deus. Era uma obrigação, por quê? Como que eu vou vender algo sem ter que falar com essa pessoa? Então, eu meio que tinha que saber me impor, falar o meu preço pra ela, aparecer ali. Vender, né? Vender ali. Vender seu peixe, aparecer ali no Stories, falar. Principalmente saber se impor. Eu acredito que gravar o vídeo não era tão difícil pra mim, mas tá ali com a cliente e ter que falar que o preço aumentou. Eu acho que nesses pra mim, aspectos, eu acho que era mais ao contrário. Eu acho que era mais fácil estar com a cliente e menos nos stories. Não, mas se você tivesse que fazer os stories, você fazia pra cliente e tal. Mas um momento delicado era um momento ali de falar que o preço aumentou, ou de... Como que você fazia isso? O preço aumentou, minha filha. Mentirosa. Mentira. Mas eu não fazia isso. Você mandava mensagem? Eu nunca falava pessoalmente. Na verdade, mano, eu vou contar uma coisa que ninguém sabe. Mas na verdade, eu nunca mandei mensagem, eu só aumentei. Sim. Tipo, quanto que é? Eu falava o preço. Daí, tipo, poucas questionavam. Nossa, aumentou? Aumentou. O seu já era. Mas eu falava que, tipo, mês que vem vai aumentar R$5, R$10. Porque eu vou fazer tal coisa. Eu tinha menos coragem ainda, porque eu nem falava, né? Mas eu falava, mas era mais por mensagem do que pessoalmente. Pessoalmente eu não... fingia de morta.
Não vou conseguir falar. Mano, que doideira, né? Porque querendo ou não, a pessoa tá comprando uma coisa sua. Sim. Então quem tem que dar o preço e valorizar o negócio é você. Então eu acredito que no começo foi muito difícil saber se impor, mas depois a longo prazo, depois de tanto ter que fazer isso, a gente acaba se acostumando e acaba sendo natural. É igual uma coisa que é muito marcante, como que saber se impor, quando você marca 2 clientes ao mesmo tempo, é o auge. Hoje aconteceu. Hoje? Aham. Só que não foi comigo, graças a Deus, comigo já faz tempo que não acontece. Eu lembro da minha primeira experiência até hoje. Que foi a mais chocante, porque eu tive que saber me impor e me colocar ali. Eu não lembro comigo, eu lembro com a Carol, lá no outro estúdio, e hoje aconteceu com a Carol de novo. E eu só fiquei captando, que eu tava atendendo e tava prestando atenção no que as meninas estavam fazendo, mas elas desenrolaram assim em 2 minutos e eu fiquei tipo, parabéns. Mas eu lembro da Carol, mano. Eu fiz isso na agenda da Carol. Chegou as 2 clientes, a Carol ficou assim, ó. E agora o que eu faço? Tem 2 clientes, e eu nem tava no estúdio, detalhe. Tem 2 clientes aqui, e o que eu faço? Quem que eu fico? Com quem que eu fico? Que daí, tipo... Eu acho que é esse pensamento, Meu né? Deus, e agora? Daí eu saí correndo, que foi eu que fiz isso. Eu agendei com a cliente no Instagram, não passei na agenda, e a Carol foi e marcou uma outra cliente no horário, e chegou às 2. Daí eu tive que atender pra ela. E hoje elas desenrolaram também, eu não sei como, mas elas desenrolaram lá e deu certo. E eu lembro que a primeira vez da Carol, né? Ela teve que... Ela chorou. Ela chorou. Primeira vez da Carol, ela chorou. E ela foi lá no fundo, sala pedir socorro. Lá no fundo pedir socorro. Ai, Ruth, o que eu faço? Eu marquei 2 clientes lá, tal. E eu tive que ir lá resolver pra ela. Por quê? Porque o problema não era comigo. Porque quando é com a gente tem que saber se impor. E a primeira situação que eu passei com isso, de marcar 2 clientes ao mesmo tempo e saber se impor ali, foi quando eu fiz isso. Quando eu atendia lá na casa da Tamara ainda. Eu marquei uma mãe de uma famosa da minha cidade, que era a Márcia. Nunca vou esquecer desse dia. Era a primeira vez dela, dessa famosa. E ela vai marcar 2 clientes. Ela que era famosa, e uma outra cliente também que era nova. Eu marquei as 2 no mesmo horário. Eu lembro até hoje das 2 chegando. E eu, tipo, comigo? Cena de filme, né? Como assim é comigo? Só que eu fui muito coerente, eu gostei muito de mim nesse dia, porque por mais que a outra fosse famosa, era pra mim ter dado o lugar pra ela. Só que eu já tinha marcado a outra cliente antes dela. Ela foi bem depois. Justa, né? Então eu fui justa e falei, não, infelizmente expliquei pra ela a situação, eu tive uma confusão aqui, você consegue voltar ou esperar eu terminar os cílios dela? Daí ela super concordou, ela foi uma pessoa muito de boa. Ela veio depois que eu terminei os cílios e eu tive que lidar com a situação, mas eu lembro que foi uma situação muito chata e eu não parava de pedir desculpa. Mas isso acontece, não tem muito o que fazer. Mas eu já passei por isso e foi algo muito marcante que eu lembro até hoje, porque foi uma cena ali que me marcou bastante ainda. Sábado agora aconteceu isso, mas eu não marquei 2 clientes no mesmo horário. A cliente veio no horário errado e a hora que eu olhei, eu falei, meu Deus. Você achou que era você que tinha feito errado? Eu achei que eu tinha falado alguma coisa errada pra cliente, ou ela tinha entendido errado, né? Mas eu achei, é um friozinho na barriga. Com base nisso tudo, jogo de cintura e saber se impor, o posicionamento é sempre ser o mais educada e respeitosa possível e manter a pose ali, entendeu? A postura da gata e falar com firmeza. É claro que a gente não nasce desenvolvendo isso, a gente não desenvolve isso, mas conforme você vai lidando com mais clientes, com mais pessoas, você acaba criando esse jogo de cintura no qual você vai sendo naturalmente você lidar com isso. Porque você não escolhe quando você vai lidar com isso, simplesmente acontece ali. O nosso posicionamento é a gente se impõe quando acontece esse tipo de situação. Hoje em dia eu falo que se acontecer isso comigo de novo, eu vou saber lidar com isso, porque hoje em dia pra mim é muito mais leve, já tenho o senso que pode acontecer, eu vou ter que resolver essa situação, vai ser uma situação constrangedora, mas eu vou ter que resolver isso. Então hoje eu tenho muito mais coragem e posicionamento em relação a lidar com cliente e aparecer nas redes sociais, então pra mim é muito mais fácil isso. E acredito que pra você também. Sim. Outra pergunta. Gente, tá falando muito já, né? Pra encerrar, a gente vai responder mais algumas perguntinhas, mais umas 4. O que a gente diria pra uma profissional da beleza que tá começando agora? Não desistir. Não desistir, persistir. O começo não vai ser legal, ninguém gosta de começar, ninguém é bom no começo. Não. Mas eu acredito que a persistência e continuar tentando vai fazer você chegar onde você quer. Pode parecer clichê e frase de coach, mas a persistência e a constância. Né? Em tudo. Então, não é a constância só de postar na rede social. Infelizmente, querendo ou não, no mundo da beleza, pra você acreditar no seu negócio, a primeira pessoa que você tem que acreditar é em você. Se você não acredita em você, não tem como
isso acontecer, porque você não tá acreditando, você já tá recuando, você já tá voltando pra trás. Então, você tem que acreditar em você e acreditar nisso que você tá fazendo. Porque se você não acreditar nisso que você tá fazendo, você vai ficar muito pouco tempo ali, entendeu? Eu tenho uma frase que eu levo comigo, que foi uma frase do meu começo, que é: não tem como dar errado, não tem segunda opção, ou dá certo ou dá certo, eu não tenho outra opção. Então, quando você já tem uma outra opção, é muito mais vantajoso e muito Viável, mais fácil, né, viável você desistir. Você voltar a trabalhar pro seu tio, trabalhar naquele mercado, porque você sabe que você vai conseguir, que aquilo é fixo, que aquilo é um dinheiro fácil ali. Então você já tem que ter isso em mente, que é isso mesmo que você quer? É esse o caminho que você quer percorrer? Você quer muito isso? Porque quando você quer muito uma coisa, não tem como essa coisa dar errado. Você quer muito, não tem outro caminho, não tem outra solução. Você vai seguir aquilo. Certo. Vai fazer dar certo. Então, é isso a nossa dica que a gente daria. Qual foi a maior virada de chave de vocês como empresárias? Eita! A virada de chave Eu acho que é essa casa, né? Primeiro. É a casa, mas eu acredito que a virada da gente o nosso pensamento, ele foi crescendo ao longo desses anos, mas a gente sabia que tinha uma grande possibilidade de ter mais dinheiro. Então eu acredito que a gente sabia que a gente podia ganhar mais. E então, se a gente pode ganhar mais e ter um salão e poder faturar muito mais, foi também um meio, sabe? Sim, com certeza. Então eu acredito que a maior virada de chave como empresárias foi quando a gente percebeu que a gente podia ganhar mais, tá? Detalhe, eu vou lembrar até o negócio da Gabriela, que ela começou a fazer fibra de unha porque eu falei pra ela porque ela podia ganhar mais. A gente esqueceu de contar isso. É verdade. Entendeu? Eu fazia só ela só fazia pé e mão normal. E ela se matava o dia inteiro. Eu não imaginava que eu ia fazer, né? E ela não queria fazer fibra, falava que estraga. No fim, de tanto eu ficar infernizando ela em todos os atendimentos. Por isso que eu falo que a nossa amizade foi muito por Deus e a gente tem uma relação muito boa porque foi construída através disso. Sim. Porque a gente sempre ouviu muito bem uma outra e eu sempre fiquei falando disso dela, ao mesmo tempo que ela pegou no meu pé lá na frente, mas lá no começo de fazer alongamento, eu que falei pra ela, faz alongamento, você vai ganhar muito mais dinheiro. Até porque se não tivesse feito alongamento, não tinha ido pro outro estúdio, né? Sim, porque quando você saiu de uma unha natural e foi pro alongamento, o seu salário triplicou. Sim. Né? E daí foi aí que eu comecei a querer procurar outros meios, né? Que daí foi curso, depois foi as meninas, o estúdio. Foi um processo. Foi um empurrãozinho. Mas né? Foi muito legal isso. Foi algo assim que eu falei pra ela, porque eu vi que todo mundo tá fazendo, tava ganhando muito dinheiro, enquanto ela tava se matando ali, fazendo pé e mão e ganhando, era R$60? Mais não, 80? acho que nem era, na época acho que era tipo 50, R$45 o pé e mão. Entendeu? Então, pra ganhar isso, o tanto que ela tinha que atender, sendo que se ela fizesse uma fibra, ela poderia cobrar muito mais caro. E ter também essa pausa da cliente voltar, porque ela ia demorar pra voltar também. Então, isso foi uma grande virada de chave também, né? Foi. Voltando à pergunta anterior, foi uma grande virada de chave. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito realizada quando ela atingiu isso. Foi muito significante, assim. A outra pergunta agora. Hoje vocês se consideram empreendedoras ou ainda vivem apagando incêndio? Ui! Até que enfim. E aí? Hoje a gente se considera empreendedora. Não, hoje a gente se considera. É porque agora, como eu disse pra vocês, agora a gente estruturou fluindo, e a gente alinhou como a gente vai fazer esse processo pro salão crescer, entendeu? Claro, eu acredito que esse é o momento exato pra fazer isso acontecer e captar cliente pela bagagem que a gente carregou todos esses anos. Então, eu acredito que se fosse antes tomada essa decisão, a gente talvez não saberia lidar. Por isso que eu falo que também o processo nisso é valioso, o processo nisso, porque é muito aprendizado, é muito erro, é muito tapa na cara, é muito não. Então, passar por esse processo, chegar agora que a gente consegue ter uma visão e uma estrutura mental mesmo. Direção, né? Uma direção de que tá encaminhado. A gente sabe por onde a gente vai, por onde é que a gente quer atrair, o público que a gente quer atrair. Então, eu acredito que a gente tá no momento certo, sim, do salão expandir e ficar com a agenda lotadíssima, assim que as pessoas querem. Quero morar. Acredito que é muito isso. Hoje vocês consideram... Tá. O que vocês ainda estão aprendendo até hoje? Tudo. Acho que a gente nunca vai parar de aprender, né? É uma longa caminhada. A gente sempre tá aprendendo alguma coisa. A gente tá aprendendo uma coisa diferente. Ou seja, liderar, falar com pessoas, dar um feedback que às vezes não é bom, mas a gente sabe que é pro bem da empresa. Sim, levar... A Gabi, ela fica mais aqui no estúdio, então, tipo, ela sabe mais como que é liderar mais uma equipe, né? Tipo, como que é lidar mais com as pessoas aqui, o que pode melhorar ou não. Então, é meio que isso. É um aprendizado sem fim. Sim, todo dia. Todo dia tem um acontecimento diferente. Todo dia tem uma coisa nova. Uma coisa todo dia diferente. tem feedback diferente. Todo dia tem alguma coisa pra aprender. Sim. Isso é bom. E é muito bom isso. Eu acredito que eu quero continuar aprendendo pro resto da minha vida, porque isso é o que motiva a gente
todos os dias. Pra quem vocês dedicam essa jornada? Ai, vou chorar! Ai, nossa, me pegou isso daí. Nossa, sério. Nossa, foi muito profundo. Pra quem você dedica isso? Ah, pra gente, né? Depois de tudo que a gente passou. Dedica, tipo, pra Ruth do passado. Pra Ruth. 7, 8 anos atrás. Ou quando a gente nem sabia. Nunca imaginou, né? Que a gente ia chegar aqui. Nossa, Do essa jeito que a pergunta gente tá. Sim, eu acho que foi muito específico. E pra quem que dedicam, eu acho que eu dedico isso muito pra minha mãe também. Muito pra minha mãe, porque se teve uma coisa que minha mãe sempre falou pra mim, pra mim ser independente, pra mim sempre correr atrás e nunca depender de homem, porque querendo ou não, minha mãe, a vida inteira dela foi isso. Essa pergunta específica me pegou porque fez lembrar muito da minha mãe e sempre dela falar de eu ser independente, ter meu dinheiro, ter as minhas coisas e nunca precisar de ninguém pra apontar a mão e falar que foi por causa dele. Enfim, então é um pouco pra minha mãe, um pouco pra Ruth do começo que não sabia se isso ia dar certo. Quando eu comecei tudo isso, quando eu comecei sonhando com tudo isso, né? Pra minha mãe, que graças a tudo isso daqui, hoje em dia a minha mãe trabalha junto com a gente, né? E sem... É um misto, tipo, é pelas nossas mães, Sim. mas também é pela gente que no comecinho não sabia de nada, não sabia que ia virar isso, sabe? Que pergunta, né, meus amores? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Depois desse desfecho. Nossa, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, de tudo isso que a gente viveu e que a gente ainda vai viver. Pode ter certeza que a gente tá aqui até hoje porque a gente nunca desistiu e porque a gente acredita nisso e a gente faz por onde. Porque não adianta nada você querer uma coisa e você não ir atrás. Então, muito obrigada também por você estar comigo nessa caminhada. E é muito gratificante tudo isso. E eu tô ansiosa pelos próximos episódios da nossa vida. Beijos pra vocês, a Gabriela sem reação agora. Ai, gente. Um beijo. Assistam, se inscrevam e até o próximo vídeo. Beijo.